Fala galera do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês e eu tô fazendo uma série sobre informática, sobre montagem de PC e estou montando o PC também, então tudo que eu vou falar aqui já tem sido pensado há mais de 4 ou 5 anos, tá? Meu PC antigo, ele já tinha 10 anos, ele já tava dando alguns problemas, principalmente na hora de desligar, na hora de reiniciar, travamento, tela azul, né? É um computador que me ajudou muito. Todos os vídeos que eu editei, praticamente todos foram nele, exceto alguns que eu editei em notebook, mas a maioria foi nele, então eu tenho uma gratidão muito grande pelo processador do computador. Eu estou fazendo uma série montando o meu computador e vai sair no canal. E eu quero falar hoje, no vídeo de hoje, é isso: como escolher o processador, tá? Você sabe escolher o processador? O que é importante para você? O que você tem que olhar? Bom, eu vou falar no meu caso. Na minha situação funciona assim, cara, eu não tenho muito dinheiro. Então, o meu dinheiro ele tem que ser muito bem aplicável, por duas razões. Eu quero que o negócio dure por muito tempo e eu quero também que ele dure por muito tempo bem, que ele trabalhe bem e faça o que eu quero. Dê pouco defeito e me passe pouca raiva. É isso aí minha meta. Isso aí é o resumo de custo-benefício. É uma coisa que tem um preço bom para fazer o que você quer por um tempo bom, tá? É isso aí que para mim é custo-benefício. E hoje eu vou falar como você escolhe um processador. O que você tem que olhar para você escolher um processador. Eu espero que você saia desse vídeo já tendo certeza do processador que você quer comprar para você, tá? Tem muita gente escolhendo processador errado, pagando caro e depois se arrependendo. Então assista o vídeo até o final que eu acho que vai te ajudar bastante. Beleza, aí a primeira coisa que eu queria falar, porque pode ser que alguém esteja assistindo esse vídeo e não tenha conhecimento de informática, mas tem um sonho de montar um PC bacana para jogar ou até mesmo para trabalhar, né? E o que é um processador? Um processador, também conhecido como unidade central de processamento, chamada CPU, é o componente principal do computador, que é responsável por executar tarefas e programas. Ele é o cérebro do computador, pois é o responsável por receber comandos, processar informações, executar e controlar as operações de todo o sistema. Então a gente pode dizer que o processador é o cérebro. Por que ele é o cérebro? Imagina. Quando você aperta um botão, o comando vai para o cérebro. Vou dar um exemplo. Você quer pegar um objeto, tipo este celular. Você dá um comando, vai para o seu cérebro, aí o cérebro fala, cara, o cara quer pegar o celular. Vamos mandar os músculos mexer, pega o celular e põe onde você quer. É exatamente isso que faz o cérebro. A CPU, o processador, é a mesma coisa. Você dá um comando, você quis um clique no mouse, esse clique vai lá para o processador dá a resposta que você quer em milissegundos, tá? Isso acontece tão rápido que você nem percebe, mas é isso que um computador faz. Por isso que a gente pode chamar o processador de cérebro, tá bom? Então, o processador, ele gerencia todos os detalhes, você nem imagina o que o processador gerencia. Ó, é o processador que gerencia a placa-mãe, né? Não é a placa-mãe que gerencia o processador, é o processador que gerencia tudo na placa-mãe. Todo tipo de eletricidade que vai ser distribuída por capacitor, as eletricidades que vão passar nas memórias, né? O tipo de frequência que vai usar é o processador que manda isso aí, né? É o processador que regula todas as entradas USB, sabia disso? Né? Todas as entradas USB do computador é gerenciada pelo processador. É o processador que gerencia as memórias, né, as memórias RAMs, a quantidade de energia elétrica que vem da fonte, é o processador. É o processador que fala assim, ó, para a placa de vídeo acionou, né? Aí puxa um pouco de energia, mas quem é que manda puxar? É o processador. O processador fala lá para a fonte, fala, ó, manda mais energia que o negócio está consumindo. É tudo o processador que está gerenciado. Cada entrada USB dessa é gerenciada pelo processador, tá? Então vocês estão vendo que é inúmeras as quantidades de tarefa que o processador faz. Muitas mesmo, muitas. Então é muito importante você entender isso, porque quando você escolhe um processador errado, né, você começa a ter erros
eu tinha muito erros em alguns processadores que eu tinha. Por exemplo, o USB não funcionava, parava de funcionar, eu colocava um pendrive e o pendrive não abria, a porta USB parece que queimou, né? Então, por quê? Porque você coloca um processador com uma placa-mãe que não é muito legal para ele, tá? Que eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então tem muita coisa envolvida na construção de computador que eu acho que muita gente não fala que é a coisa mais importante. Por isso que eu tenho trago esse vídeo. Primeira coisa que você tem que entender no computador, a diferença de núcleos e threads. Você pensa, o que é núcleo? O que é threads? Vamos lá, vocês vão entender. Núcleo é a unidade física, ou seja, ele está lá no processador. Você consegue enxergar essa unidade no computador. Enquanto thread é a unidade lógica, são linhas operacionais. Isso você não consegue enxergar. São sistemas de cargas que vão estar relacionadas às atividades do processador. Então, o núcleo, você vê, é unidade física, está presente no processador. Beleza. E threads não, threads são unidades lógicas. Eu não estou conseguindo entender, você vai entender. O processador, ele tem que realizar muitas atividades. Então você pega um processador bem antigo, por exemplo, um processador lá da série, a primeira série da Intel, né? Então, esse processador, um núcleo dele, ele teria que executar várias tarefas. Ele tinha que abrir o Excel, o PowerPoint, o Windows, cada entrada USB que você está usando, o mouse, o teclado. Então, tudo que você está controlando no PC é o processador. E aí, se você tem uma unidade só, essa unidade vai ter que gerenciar tudo. E daí, CP, qual que é o problema disso? O problema é que ele vai ficar sobrecarregado. Vai ter que executar muitas tarefas e começa a ficar lentidão. É isso que traz lentidão para o processador, para o computador. Mas imagina só que nós vamos fazer um exercício aqui. Imagine que cada tarefa seja executada apenas por um núcleo. Então, um núcleo executa uma tarefa. Eu já disse para vocês que não funciona assim, mas vamos imaginar que funcione. Então, se você tem lá o Windows, o Excel, o MP3 e o Punch, você tem 4 tarefas. Na nossa cabeça é só 4, mas nesse meio ainda tem muitas mais tarefas sendo executadas. Vamos imaginar que temos 4 tarefas. Então, se você tivesse um núcleo para cada tarefa, nós precisaríamos de 4 núcleos. Beleza. Então, você tem um núcleo para executar o Windows, um núcleo para executar o Excel, um núcleo para executar o MP3 e outro núcleo para executar o Punch. Tá. Só que tem um problema, CP, eu estou precisando de mais coisas. Eu estou precisando de fazer mais atividades. E aí ferrou, porque o núcleo já está ocupado. E aí inventou-se as threads. O que são threads? São linhas operacionais que permitem o computador trabalhar mais, tá? Então o computador trabalha mais, ele divide o núcleo em 2 funções, em 2 tarefas. Normalmente o computador ele tem um núcleo e 2 threads para cada núcleo, né? Então vamos supor que você quer dobrar as atividades do processador. E aí você criou as threads. Então você fala pro núcleo aqui, ó núcleo, tá trabalhando um pouquinho, né, velho? Ó, você vai executar 2 funções ao invés de uma. É isso que é as threads. É você dividir o núcleo para fazer mais tarefa. Então vamos supor que você vai pegar o núcleo, um desse núcleo aqui, ele vai executar o Windows e o Punch ao mesmo tempo. Esse núcleo aqui vai fazer essas 2 tarefas. Vamos supor que esse outro núcleo vai fazer o Excel e o Word. Esse aqui vai executar o áudio e o vídeo. Esse aqui vai executar o Chrome e o e-mail ao mesmo tempo. Então, você está vendo que cada núcleo do processador teve que se desdobrar, teve que fazer mais atividades. Isso é chamado de threads, que são a quantidade de linhas de comando que você consegue fazer com cada núcleo, beleza? Então, nesse caso aqui, nós temos um computador com 4 núcleos e 8 threads, tá? Então, cada núcleo tem 2 threads, né? Cada núcleo faz 2 atividades, vamos dizer assim, né?
Beleza? Essa que é a diferença de núcleos e threads. Espero que tenha dado para você entender. Tá, CP, eu entendi. Então você está dizendo que o computador ele trabalha, tem muitas dificuldades para executar suas tarefas, né? Mas eu queria saber qual que é a regra básica, como que eu sei, como que é o modelo básico de uma escolha de processador. Vou falar da regra básica aqui para vocês. A regra básica funciona assim. Se você tem um processador mais potente, exemplo, processador i9 de 14ª geração. Beleza, processador topo de linha, CPU, ele voa, ele é uma velocidade nova. Só que tu paga o preço. O processador que tem mais potência, ele tem maior consumo. Então você precisa de uma fonte maior, mais energia elétrica. Mais energia elétrica, mais aquecimento. Então você precisa de um sistema de arrefecimento de calor maior. E a chance de dar erro é maior. Então, a maior quantidade de erros que acontecem em memória RAM, processador, placa de vídeo, é relacionado ao aquecimento, né? Então, quanto maior potência, mais aquecimento, mais consumo e mais aquecimento. E aí, nesse meio termo, inventou-se a eficiência de processador. Então, o que é um processador eficiente? Ele tem a maior potência possível com menor consumo e menos erro. Então você pega um processador que faz muita coisa, porém ele tem baixo consumo elétrico e, lógica, baixo aquecimento, tá? Isso que é o sinal de eficiência. Então nós temos dois modelos aqui de processador que eu estou dando um exemplo aqui. Nós temos o Ryzen 5, né, que é um excepcional processador que até hoje bate de frente com todos os jogos, tanca os jogos, ou seja, ele leva a placa de vídeo máximo, tá? Ele tem muita pouca perda de eficiência, tá? E ao mesmo tempo ele tem baixo consumo e muito pouco erro, tá? Esse é um processador mais queridinho da galera aí, tá? Aí o Intel é tipo assim, é o astro, ele fica lá em cima, lá no alto da tabela, como se fosse o último bambambam da galáxia, só aquece muito e possivelmente dá erro. É o que aconteceu com os processadores da Intel. Os processadores muito top, mas só que tem um preço, o calor é muito grande. E aí você tem erro de thermoclock, né? Você tem perda de rendimento na CPU, então você começa a dar erro, tela azul e tal. Então é um processador que é problemático e vocês viram tudo que aconteceu com a Intel. Então qual que é o segredo? O que a gente tem que escolher? A gente tem que escolher um processador que tem muito potencial com baixo consumo elétrico. É isso. Isso que é o sinal de eficiência. A gente tem que sempre procurar um processador que tenha muita potência com baixo consumo, tá? É isso. Não necessariamente ele precisa ser o mais potente. Ele tem a potência, pode ser menos que o i9, porém baixo consumo elétrico e baixo, né, aquecimento, beleza? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês quais são as perguntas mais importantes na escolha do processador. Tem gente escolhendo processador errado. Eu já vi gente perguntando assim, qual que é o melhor processador para edição de vídeo? É lógico, é o i9. É o i9, ele é o melhor. Tem mais núcleo, mais thread, mais potência. Aquece demais e pode dar tela azul. Você está disposto a enfrentar as telas azul? Entendeu? Então, nem sempre o mais poderoso é o melhor, certo? Então, você tem que se fazer algumas perguntas que são muito importantes. Eu vou citar 4 aqui e ninguém faz essa pergunta, tá? Pergunta muito importante. Por quanto tempo eu pretendo usar o processador? Isso aqui é importantíssimo. E é a pergunta que eu me fiz durante 2 anos na hora de escolher o meu processador. Quanto tempo eu quero ficar com o processador? Vamos lá. O meu antigo processador era um Intel. Então, maravilhoso. Intel i7 da 9ª geração. Lindo. Atropelou a AMD. Maravilhoso. Durou 10 anos. Até hoje ele banca muita coisa. Tá começando a perder eficiência agora, tá? 10 anos. Você entendeu o que eu tô dizendo? 10 anos. Então você tem que escolher um processador que você compra hoje e dure por muito tempo. Então, meu conselho para você, se você for de AMD, não vai para M4.
não vai para a série M4, placas mães da M4, DDR4. Por quê? Porque eles vão sair de linha, tá? Vão sair de linha, não sei quando, daqui 2, 3 anos provavelmente vai sair de linha. A nova plataforma que está assumindo é a M5 da AMD, né? E provavelmente no futuro vai ter a M6, tá? Mas enquanto a M5 está funcionando, você tá de boa. A M6 pode entrar, vai ficar aí uns 10 anos te servindo de boa, tá? Então se você for pro lado da AMD, eu não recomendo a M4, se for para trabalho. Se for para jogar, até que as placas de vídeo tá rodando de boa, tá? Então essa é a primeira pergunta muito importante. Por quanto tempo eu pretendo usar o processador? No meu caso, eu comprei um AMD M5, muito novo, porque eu pretendo usar ele até uns 10 anos, 8, 9, 10 anos. Eu vou fazer o que eu puder para usar o máximo, tá? Para não comprar outro, tá? Segunda pergunta muito importante que muita gente tem que fazer. Quais as atividades que eu vou fazer com o meu processador? Quais as atividades eu pretendo utilizar? Isso aqui é muito importante, pessoal. Você tem que fazer essa pergunta. É escritório? É game? O que eu vou fazer com esse processador? E muita gente esquece de fazer essa pergunta. Terceira pergunta muito importante quando você for escolher o processador. Quanto estou disposto a gastar? Quanto de dinheiro eu quero gastar para ter esse benefício de tempo, duração e realizar as atividades que eu quero durante esse tempo? Isso é muito importante perguntar e muita gente esquece disso. E a última, eu conheço o que é gargalo? Gargalo, eu vou falar agora para vocês, é uma das coisas mais relevantes no computador, tá? O que é gargalo? Regra do gargalo: você colocar peças que estão em patamares diferentes. Exemplo claro aqui, ó. Eu pego um i3 de 10 anos atrás, com a tecnologia de 10 anos atrás e coloco uma 4090. Vai dar merda. É lógico que vai. Você está com um processador antigo, que tem tecnologias antigas, que não tem as mesmas acessibilidades de hoje, e põe com uma placa moderna, com novas linhas de comando, com muita potência. Aí o que acontece? O processador está aqui embaixo, a placa de vídeo está querendo voar. Aí ela está falando assim com o processador, deixa eu ir. E o processador, vai não, fica aqui mais eu. É isso que é gargalo. A placa de vídeo está voando, o processador está aqui puxando ela para baixo, e aí como quem está para baixo é o que manda, ela vai descer e vai ficar no nível mesmo do processador, e você vai perder performance. Vai perder performance da placa de vídeo. Você comprou uma placa de vídeo que vai ficar inutilizada porque o processador não dá conta de tocar ela. Isso que é gargalo. E não é só processador e placa de vídeo, tá? Nós temos que olhar também a placa-mãe. A placa-mãe antiga, desatualizada, ela também não dá conta de interagir as duas potências, a placa de vídeo com o processador. Tem a memória que você tem que olhar também, o aquecimento, o sistema. Então é um conjunto, pessoal, para você evitar gargalo. Então quando você comprar as peças, compre peças compatíveis. Você compra um processador que toca bem a placa de vídeo, tá? Então você tem que pensar nessas coisas. Você falou de duração. Quanto tempo dura um processador? E isso eu posso falar porque eu tenho experiência, porque eu tive um processador que durou 2 anos, 10 anos. Foi muito bem escolhido e ele durou 10 anos, tá? Ponto final. Agora ele está começando a dar alguns problemas de praxe, depois de 10 anos está desatualizado, né? Mas durou, tá? Então, durante esse tempo, eu fiz um levantamento e vi o que aconteceu nesse tempo todo, tá? Eu notei que nos primeiros 5 anos que você compra o processador, ele tem atualização constante, os aplicativos funcionam bem, fica voando. Periféricos e portas, né, de USB top, poucos erros e bugs, entradas de HDMI e USB muito boas. É tipo Android. Quando você tem um celular novo, o Android está mandando uma atualização para você, os seus aplicativos, WhatsApp, seja lá qual for que você está usando, está voando, está funcionando, está atualizando. Aí seu celular fica muito antigo, você recebe poucas atualizações e começa a dar alguns bugs e erros. É a mesma coisa no processador, tá? Depois de 5 anos, o processador vai ter o seguinte problema. As atualizações que era muito constante, agora passa a ser esporádica, né? Você vai começar a apresentar falhas, periféricos e portas
começa a desconectar do nada, você bota ali um pendrive, o trem desconecta, às vezes você bota o seu celular na porta USB, o trem está desconectando. Erros e bugs constantes nos aplicativos, tá? Entradas e HDMI USB com falhas esporádicas, então você percebe que começa a ter os primeiros erros. Por quê? O processador está começando a desatualizar, não tem tecnologias mais modernas, né? Ele não é compatível com as novas funções que estão tendo na informática e ele começa, logicamente, a ter um problema. Quando você chega aos 15 anos, aí você já arrebentou de vez. A atualização é descontinuada, né? Então você tem aí, por exemplo, o Windows operacional desatualizado, programas e falhas críticas, periféricos e portas praticamente anulados, né? Erros de bugs no ápice, ou seja, todo dia você vai ter erros de bugs, entradas HDMI e USB descontinuadas, então você vai ter muito problema com esse processador, tá? Porque ele está muito antigo desatualizado, principalmente se você está usando com a mesma placa mãe que você usava no passado, aí que vai dar mais erro ainda, tá? E isso é muito normal de acontecer, tá, pessoal? Por quê? Com o tempo, o que acontece com o processador? O processador ele fica obsoleto, né? As tecnologias, elas são lançadas para coisas mais recentes, né? Então, é igual o celular. Você pega um celular e hoje, e aí ele está recebendo atualização, está voando. Com o tempo, esse celular para de receber atualizações, os programas ficam desatualizados, os programas param de funcionar. Simples assim, tá bom? Bom, o que acontece também com o tempo, o processador? Ele fica rodado. Sinceramente, ele fica rodado. Ele atinge o limite de cálculo, podendo ter avarias e erros. Ou seja, ele já não aguenta mais processar cálculos matemáticos. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Chega no seu limite, tá? Começa a acontecer erros, né? Porque ele já chegou no ápice. Ele já atingiu a sua quantidade de horas que ele é estipulado, né? Para quem não sabe, tudo tem validade. Tudo. O processador também tem validade, tá? Mesmo que ele esteja funcionando, ele já está atingindo o máximo de cálculo que ele pode fazer, tá? Outro problema que acontece no processador com o tempo, problemas de gastos. Gastos mesmo físicos, né? Problemas físicos de descamação, degeneração. Eu já vi para o processador, por exemplo, ele perder a camada de proteção, ele abrir, né? Aquelas camadas abrirem, então ele parar de funcionar porque ele estava, a cola que tinha ali começou a abrir e ele começou a desfazer o processador. Muito tempo, tá bom? Tá, CP, mas até agora você não falou como escolher o processador. Tá, tudo isso que eu falei aqui já é a base para você escolher seu processador. Você tem que perguntar para si mesmo, quanto tempo você quer ficar com ele, quanto que você quer gastar e quais atividades que você vai fazer. Isso aqui é as 3 perguntas mais importantes. Atividades. CP, qual que é eu preciso de um computador para escritório. E tem gente montando computador errado. Esse dia eu vi um vídeo mostrando um cara fez um computador de 25 mil reais para escritório. Não faça isso, meu querido. Escritório não precisa disso. Tu vai colocar uma fonte que é mais cara. Essa fonte vai consumir mais eletricidade, energia elétrica no seu bolso. Você vai ter que dar manutenção, porque é um computador que tem que ficar abrindo, tem que limpar, né? Então não faça isso. Computador de escritório não é computador de edição e de game. Não é, tá? Computador de escritório é um computador mais simples e ele é muito melhor no sentido de você não precisar da manutenção, da limpeza. Então é um computador mais tranquilo de mexer, beleza? Se você quer mexer com escritório, você tem que ter um computador mais simples. Mas vamos lá. Existem 2 tipos de trabalhos com escritório. Existe aquele trabalho de escritório normal, que é para programas, né? Às vezes é o cara que está no caixa de pagamento, né? Ele trabalha no caixa, né? As pessoas vêm pagar as mercadorias, ele usa o computador para pagar. É um computador de um cara que trabalha na manutenção, ele quer ver quais os tipos de serviço. São coisas simples. Abre o Word, abre a internet e usa programas leves, tá? Nós temos esse tipo de situação. Mas nós temos um tipo de situação de uma pessoa que trabalha no escritório, como eu, que precisa fazer apresentações, gráficos muito lindos, né? Apresentações de PowerPoint lindas. E hoje em dia, esses programas do Office, eles estão exigindo bastante. As apresentações estão ficando bonitas, porém o peso delas é muito grande, tá? Eu já tive a apresentação do Office que passou de 1 GB.
Sim, porque tinha muito vídeo lá dentro, muita foto, muita imagem, muita riqueza de detalhes, então o negócio fica um pouco pesado. Não necessita de uma placa de vídeo, não, você não precisa. Se tiver, bom, mas não necessita. Porém, você precisa de umas características que são importantes para você fazer essas apresentações. Você vai precisar de um SSD, com toda certeza. E, se possível, de um processador mais recente para poder dar conta dessas partes gráficas. Não precisa de placa de vídeo, mas o processador tem que ser um pouquinho mais parrudo, tá? Então, eu vou apresentar dois tipos de processadores e computadores que você poderia estar usando para escritórios nessa perspectiva. CPI, meu trabalho é simples, eu trabalho ali, né, como caixa, eu trabalho numa mercearia, eu trabalho numa farmácia, e é simplesmente calcular ali, fazer o cálculo, pagamento, controle de estoque, computador simples, não precisa mais do que um computador simples, que eu vou mostrar aqui para vocês. E se você já é uma área de escritório que mexe com apresentação, no Excel, apresentações bonitas, aí precisa de um computador um pouquinho mais parrudo. Então vou te apresentar dois modelos aqui. Nós temos dois PCs para escritório, um PC simples, né, que é por exemplo, um Lenovo, um Positivo, todos dois mini, porque hoje o bambambam dos computadores é o mini. Eu detesto a cacheta, eu só tenho a cacheta porque eu preciso da placa de vídeo. Fora isso, você pode usar um PCzinho minizinho desse tamanho, coisa mais linda. O meu é esse daqui que tem lá no escritório, tá? E esse daqui você poderia estar usando, por exemplo, para atividades simples, comércio, né? Caixa de pagamento, você que mexe ali com nota fiscal, coisas simples, internet, coisas simples, você vai usar esse computador 10 anos aí fácil, tá? Ah, CP, eu preciso para PowerPoint, eu preciso para entradas rápidas, eu preciso aí usar para apresentação. Aí, como eu disse, você precisa de um processador mais novo e com um pouquinho de memória e com SSD, tá? Então, eu recomendo um tipo desse aqui, um Dell, que é o que eu uso, né? Dell 14ª geração, né? Ele tem 16 de RAM, talvez 8 já é suficiente para você, mas quanto mais melhor, né? E um SSD de 512, tá? Ou de 1 TB, né? Esse aqui é um processador muito bom. Então, o computador inteiro, esse computador inteiro é o preço do meu processador. Olha para você ver que interessante. O meu processador custou quase 5 mil. O processador, aquela pecinha desse tamanho. O computador inteiro, 5 mil reais, muito bom e vai durar 10 anos e vai te atender. Esse aqui é um PC para escritório, tá? Ah, CP, mas eu quero trabalhar com multitarefas. Eu quero fazer edição de vídeo, trabalhar com Photoshop, eu quero trabalhar com modelagem 3D, eu quero trabalhar aí com algumas coisas mais pesadas um pouco, né? Eu preciso aí de entradas na minha placa que sejam entradas 3.2, tipo C, né? Então é um sistema um pouquinho mais parrudo. E que tipo de processador você me indica? Então, você precisa de um processador com multi-tracks, tá? Com vários núcleos e várias tracks. Eu vou indicar para vocês um modelo que eu comprei, que é o Ryzen 9, tá? Já vem com M5 e ele também tem 16 núcleos e 32 threads. A CPU está muito caro, tem um outro modelo? Tem o Ryzen 7, muito bom também, mais barato, tá? CPU da Intel nós temos o i5, da 14ª geração, bom demais, o i7 que é bom. Agora o i9 da 14ª eu não compraria. Se você quiser comprar o i9 da 12ª, até que pode, que tá tendo uns erros aí, vai que você dá azar e pega um i9, né? Então, é um processador muito bom, que tenha multithreads, ele tem vários núcleos e várias threads. Ou seja, você não vai ter problema com entrada USB parar de funcionar, HDMI parar de funcionar, né? Cara, eu estou testando o processador aqui para fazer o vídeo seus, né? O meu processador tem 16 núcleos e 32 threads. A do Premiere parece uma voadora, rapidão, né? E a linha de processamento também é boa. E olha que eu estou usando a placa de vídeo antiga, eu não comprei a placa de vídeo nova. É a placa de vídeo das 1660, GTX 1660 Ti, né? Que é aquela placa bem mais antiga. E tá rodando de boa, tá fazendo as edições de vídeo aqui muito boa, tá? E eu posso abrir o Adobe Premiere, o Media Encoder, o PowerPoint, o YouTube, mais 20 tarefas ao mesmo tempo com esse processador. Então ele é um processador para multitarefas, funciona muito bem para multitarefas.
Agora, CP, eu preciso de um computador para games. Para games. Eu não quero trabalhar, eu quero jogar. E aí que está o negócio. Processador para game, você não precisa ter muita threads, nem muitos núcleos. Mas se você quiser ter um processador com muitos núcleos e muita threads, vai funcionar de boa. Vai ser top das galáxias. Só que vai consumir um pouquinho mais da sua fonte. Você vai precisar um pouquinho mais de energia elétrica e um pouquinho mais de cooler, alter cooler, né? Então, basicamente essa é a diferença. Então, se você pegar, por exemplo, um processador Ryzen 5 e colocar uma 4060, vai rodar de boa. Vai ser uma chupeta com melão. É maravilhoso isso aqui, ó. Esse processador de R$800, né? Que é um Ryzen 5 5600, né? Ele tem 6 core e 12 threads. Cara, ele vai rodar sua 4060 filé e é um processador barato. Qual que é o problema? O problema é que é M4, geração mais antiga. E se sair placas novas que não se dão bem com M4, então você vai ficar meio desfalcado. Talvez é melhor você comprar uma série M5, tá? Né? Um Ryzen 7, um Ryzen 9, que tem M5, processador M5, tá bom? Então é isso. O processador não precisa ser tão potente para rodar a placa de vídeo, né? Pode ser um Ryzen 5, como eu disse, tá? É interessante você pegar um processador que vai durar mais tempo, tá? Eu não pegaria o Ryzen 5 porque eu tenho medo de, quando sair a geração 5060, 5090, não ser muito compatível com a tecnologia M4, tá? Não ser tão boa assim. Vai rodar, porém pode ser que tenha uma perda de FPS. Por isso eu já mudaria para ser a geração M5 com uma placa mãe nova, tá bom? Bom, e para terminar, eu não poderia deixar de dizer para vocês que o processador ele não funciona sozinho. Ele tem seus aliados. E quais são os aliados do processador? O primeiro aliado do processador é a placa-mãe. Não adianta nada tu pôr um processador muito bom na placa-mãe ruim. Não vai rodar. Porque se ele é bom, ele tem que ter uma placa-mãe compatível para funcionar bem, para as linhas de comando funcionar, para ela operar todo mundo. Tá? E também não adianta você pôr um processador top com um sistema de ar cooler ruim, porque ele vai esquentar. Eu recomendo o Alter Cooler, tá? Hoje eu tenho um Alter Cooler muito bom aqui, vai sair o vídeo dele no canal para vocês. E também recomendo que tenha placas de memória, né, compatíveis, assim como a fonte, tá? E eu fiz um vídeo como que escolhe a fonte, tá? Esses aí são os aliados do nosso processador que você tem que sempre levar em conta. Nunca pega uma peça isolada. Se você vai pegar um processador bom, parrudo, eu já até fiz um vídeo, 4 peças que você não pode comprar sozinho. Processador, placa-mãe, memória e fonte. Você não pode comprar sozinho, você tem que comprar junto para você saber sempre como que eles funcionam juntos, tá? Eu expliquei no vídeo lá. Então, esse sistema aqui, ó, tá? Você tem que estar coisas compatíveis. O meu processador tem que estar bem compatível com a resolução que eu vou jogar, com a placa de vídeo que eu vou jogar, para que não deixe gargalo, para que não tenha gargalo. E uma placa de mãe boa também, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Vai sair no canal uma série, uma bateria de vídeo do processador que eu estou montando. Eu vou falar do Alter Cooler, eu vou falar do processador, eu vou falar da placa-mãe, vou falar de muita coisa. E eu espero muito que ajude vocês também nas suas escolhas aí, tá bom? Muito obrigado, se inscreva no canal, deixa o like e fui, pessoal!